Saber uma das questões mais centrais, talvez a mais prática de toda a vida cristã, é esta. Afinal de contas, como a santificação realmente funciona? Como é que a gente muda de verdade? Muitas vezes a gente se vê cercado por fórmulas prontas, por 5 passos para a santidade, que mais frustram do que ajudam. Por isso, o que a gente vai fazer aqui é algo diferente. A gente vai mergulhar na profunda sabedoria pastoral de um homem chamado David Powlison. O objetivo? Buscar uma compreensão que seja, ao mesmo tempo, mais rica, mais pessoal e, principalmente, mais bíblica do processo pelo qual Deus nos transforma dia após dia à imagem de Cristo. Vamos juntos desvendar isso? Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos estabelecer que a santificação não é uma ideia abstrata, mas uma jornada muito prática e concreta. Depois, a gente vai analisar uma tentação muito comum, a de procurar uma chave única, uma fórmula mágica para o crescimento espiritual. Na terceira parte, que é o coração da nossa análise, vamos aprender a arte de equilibrar a verdade teológica com a aplicação prática no dia a dia. Em seguida, vamos ver como Deus fala conosco de maneiras diferentes, com suas promessas e seus mandamentos. Depois, vamos montar um modelo com 5 fatores que ajudam a entender como mudança acontece de verdade. E, por fim, a gente vai mergulhar em histórias reais, estudos de caso, que vão ilustrar tudo isso e nos ajudar a encontrar o nosso próprio caminho nessa jornada de volta para casa. Então, vamos começar. Lá no finalzinho do Evangelho de João, o apóstolo faz uma declaração impressionante. Ele diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. David Powlison pega essa passagem e nos lança uma pergunta genial. O que será que estaria escrito nesses livros incontáveis? A resposta que ele dá é o ponto de partida de tudo. Ele diz que esses livros conteriam as histórias de milhões, bilhões de encontros pessoais de Jesus com gente comum como eu e você. A santificação, portanto, não é uma doutrina fria num livro de teologia. É a continuação dessa história. É a nossa história sendo escrita agora, à medida que o Cristo ressurreto interage conosco em nossas dores, alegrias, medos e particularidades. Para a gente ser bem preciso, o nosso foco aqui é o que a teologia chama de santificação progressiva. E para entender isso de um jeito simples, é fundamental a gente perceber que a palavra santificar, assim como a palavra salvar, funciona em 3 tempos verbais diferentes na Bíblia. A gente já foi salvo, está sendo salvo e um dia será salvo. Da mesma forma, a gente já foi santificado, está sendo santificado e um dia será perfeitamente santificado. Entender esses 3 tempos é como ter um mapa da nossa jornada. Ajuda a gente a saber onde estamos e para onde estamos indo dentro do grande plano de Deus para a nossa vida. Vamos detalhar isso. No passado, no momento em que cremos em Cristo, a nossa santificação já aconteceu de forma posicional. Diante de Deus, fomos declarados santos. Essa é a nossa nova identidade, um presente da graça que ninguém pode tirar. Esse é o fundamento, o chão firme onde a gente pisa. Agora, no presente, essa santificação está sendo operada em nós, no dia a dia. É um processo. Deus está trabalhando ao longo de dias, meses, anos, décadas, para nos moldar, para nos fazer parecer mais com Jesus. É aqui que a gente vive nesse tempo verbal do gerúndio, estando sendo salvos. E, finalmente, no futuro, a nossa santificação será completa, perfeita. Quando virmos Deus face a face, seremos finalmente e completamente conformados à imagem de Cristo. É uma jornada que tem um ponto de partida seguro e um destino absolutamente garantido. E aqui vem o ponto crucial. A gente precisa desmistificar essa ideia de santidade. Ser santo não tem nada a ver com ser alguém etéreo, esquisito, desconectado da realidade que anda flutuando por aí. Powlison insiste que a santidade é profundamente prática, pé no chão. O que isso significa? Significa crescer em sabedoria em áreas bem concretas. Como a gente lida com o nosso dinheiro, com a nossa sexualidade, com o nosso trabalho. Significa aprender a amar de verdade, se tornando um amigo melhor, um filho melhor, um pai melhor, um cônjuge melhor. Santidade é viver com uma esperança que não é alienada, mas que nos faz arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito hoje, enfrentando as alegrias e as dores da vida com honestidade, coragem e fé. Resumindo então esta primeira sessão, a santificação é a história única, particular e detalhada de como Jesus nos encontra onde estamos. Não é um programa de autoaperfeiçoamento espiritual, mas um relacionamento transformador com uma pessoa viva. Um relacionamento que nos torna mais sábios, mais esperançosos e, no fundo, mais capazes de amar. É o processo de nos tornarmos plenamente humanos, do jeito que Deus planejou desde o início. Ok, agora que a gente entendeu o que é a santificação, vamos avançar para entender o que pode atrapalhar essa jornada.
E um dos maiores obstáculos, segundo Paulson, é uma tendência que todos nós temos, a tendência ao reducionismo. A gente quer simplificar o que é complexo. A gente fica procurando aquela chave mestra, sabe? Aquele segredo, aquela dica infalível que vai resolver todos os nossos problemas de uma vez por todas. Mas a vida com Deus, a jornada da alma humana, é rica e complexa demais para caber numa única fórmula. Essa pergunta ecoa no coração de muita gente, não é verdade? Ah, se ao menos houvesse uma única coisa para fazer, uma única verdade para lembrar que tornasse tudo mais fácil. Essa busca por uma fórmula, por uma solução do tipo basta fazer X, é uma tentação constante. A gente quer um atalho, uma pílula mágica. Mas Deus não nos oferece atalhos. Ele nos oferece um caminho, uma jornada. E Paulson nos alerta, não existem soluções do tipo basta para os complexos quebra-cabeças da nossa alma. E essa busca pela chave mestra aparece de várias formas. A gente pensa, basta eu focar na soberania de Deus e tudo vai se resolver. Ou então, não, o segredo é lembrar da minha identidade em Cristo. Outros dizem, basta ter um grupo de prestação de contas, ou basta usar os meios da graça, como oração e leitura. E a lista continua. Agora, preste atenção. Cada uma dessas 9 ideias é uma verdade bíblica, preciosa e absolutamente necessária. O problema não está nelas. O problema surge quando a gente isola uma delas e a transforma na única solução para todos os problemas. Uma verdade parcial, quando a gente absolutiza, se torna um erro prático. Ela não consegue carregar o peso de toda a nossa complexa jornada de transformação. Concluindo esta sessão, a armadilha da chave única ignora a riqueza, a beleza e a variedade do jeito de Deus trabalhar. Deus não usa um carimbo, um molde único para todo mundo. Ele age como um artista, um artesão, que lida com cada um de nós de forma personalizada. Ele nos encontra de maneiras diferentes, usando diferentes facetas da sua verdade para diferentes necessidades em diferentes momentos. A vida cristã é multifacetada demais para ser reduzida a um único slogan ou a uma única técnica. A verdadeira sabedoria está em abraçar essa complexidade e confiar que Deus sabe exatamente de qual aspecto da sua verdade a gente precisa a cada momento da jornada. Bom, se não existe uma chave única, então como é que a gente aplica a vasta e rica verdade de Deus de um jeito que realmente funcione, que transforme? Esta sessão é o ponto de virada da nossa análise. Aqui, Paulson nos oferece um princípio pastoral e hermenêutico fundamental, a arte de equilibrar e, paradoxalmente, desequilibrar a verdade. Pode parecer um paradoxo, mas entender essa dinâmica é essencial para uma vida cristã que dá frutos. Vamos pensar nessa dinâmica. O ministério prático, seja numa pregação, no aconselhamento ou numa conversa com um amigo, exige que a gente desequilibre a verdade. O que isso quer dizer? Significa escolher e enfatizar aquela faceta específica da verdade, que é mais relevante, mais necessária para aquela pessoa, naquela situação, naquele momento. É dizer uma coisa de cada vez, com foco e precisão. Por outro lado, a teologia sistemática tem a tarefa de reequilibrar a verdade. Ela nos dá a visão do todo, o mapa completo que conecta todas as partes da revelação de Deus. O ministério eficaz, então, vive nessa tensão saudável. Ele conhece o sistema completo, teologia, mas sabe aplicar a parte necessária com sabedoria, ministério. Para ilustrar isso, vamos usar o exemplo mais central da fé cristã, a cruz de Cristo. Primeiro, a cruz revela o caráter de Deus. É o lugar onde a justiça perfeita e a misericórdia infinita de Deus se encontram e se beijam. Para alguém que luta para entender como um Deus de amor pode ser também um Deus de juízo, meditar nesse aspecto da cruz é profundamente santificador. A resposta não é uma fórmula, mas um convite à adoração. Mas qual é o risco de focar só nisso? A gente pode acabar com um Deus meio abstrato, filosófico, e perder de vista a sua intervenção pessoal e amorosa na nossa vida. Segundo, a cruz realiza o nosso perdão. É a doutrina da justificação pela fé. Para uma pessoa que está esmagada pelo peso da culpa, se sentindo condenada, essa é a notícia mais relevante de todo o universo. A cruz grita, você está perdoado, está aceito, a dívida foi paga. No entanto, se a gente focar apenas nisso, qual é o risco? Pode levar a uma graça barata, onde o perdão é visto como uma licença para pecar, e a necessidade de uma transformação contínua do nosso caráter é deixada de lado. Em terceiro lugar, a cruz é um ato de vitória cósmica. É o que os teólogos chamam de Christus Victor, Cristo vitorioso. Na cruz, Jesus desarmou os poderes e principados das trevas. Para alguém que se sente oprimido, paralisado pelo medo do mal ou de forças espirituais, esta verdade é um brado de libertação e coragem. O perigo? Uma ênfase exagerada que pode nos levar a superespiritualizar todos os problemas, culpando demônios por questões que, na verdade, exigem arrependimento, responsabilidade pessoal e mudança de comportamento. Quarto, a cruz revela a empatia de Deus.
Jesus não ficou de longe. Ele participou do nosso sofrimento. Ele se tornou um varão de dores. Para quem está passando por um sofrimento profundo, se sentindo completamente sozinho, esta verdade é um bálsamo. A cruz diz: eu entendo a sua dor. Eu estou com você nela. Mas se ficarmos só com isso, o risco é reduzir Jesus a um mero companheiro de miséria, esquecendo que ele não é apenas quem sofre conosco, mas também o Rei vitorioso que tem o poder de nos resgatar da dor. Quinto significado: a cruz estabelece uma amizade. Na cruz, Jesus nos transformou de inimigos em amigos de Deus. Para a pessoa que anseia por intimidade, por um relacionamento real com Deus, esta verdade é transformadora. Ele não é só um rei distante, ele é um amigo próximo. O risco aqui é uma familiaridade excessiva que perde o senso da santidade, da majestade e do temor reverente a Deus. A gente pode acabar tratando o Rei do Universo de uma forma casual e desrespeitosa. A sexta dimensão é que a cruz cria a igreja. Ela não salva apenas indivíduos isolados. Ela nos une em uma nova comunidade, um novo povo. Para quem se sente sozinho, deslocado no mundo, esta verdade é um chamado para casa, para a família de Deus. O perigo de uma ênfase exclusiva aqui, no entanto, é criar uma igreja que vira um clube fechado, uma comunidade insular, focada apenas em si mesma, que esquece a sua missão de levar o evangelho ao mundo que está lá fora. E, finalmente, o sétimo aspecto, a cruz é o nosso exemplo. O jeito como Jesus viveu e morreu nos ensina a viver e a morrer. Para o discípulo que se pergunta como eu devo viver a minha vida, a cruz oferece o padrão máximo de amor sacrificial. A cruz diz: siga-me por este caminho. O perigo de isolar esse aspecto é o mais sutil e talvez o mais comum. Ele leva diretamente ao moralismo, a uma tentativa de autoaperfeiçoamento baseada no nosso próprio esforço, esquecendo que a gente precisa desesperadamente da graça de Cristo para poder ter a força de seguir o seu exemplo. Percebe a riqueza disso? Esses 7 significados nos mostram que a sabedoria ministerial e pessoal não está em ter uma única resposta para tudo, mas em ter o discernimento guiado pelo Espírito Santo para aplicar a faceta certa da verdade de Deus no momento certo para a necessidade certa. A santificação acontece quando a palavra se torna oportuna, relevante e poderosa para a nossa vida. Se Deus tem múltiplas facetas da verdade para aplicar, faz sentido que ele também use múltiplas vozes ou modos de falar conosco. Nesta sessão, vamos explorar algo muito prático, usando as próprias experiências de Paulison como exemplo. Vamos ver como Deus usa tanto a voz suave das suas promessas, quanto a voz firme dos seus mandamentos para nos santificar. Ambas são vozes de amor, e ambas são essenciais. Aqui a gente vê 2 experiências bem diferentes. Num dia, Paulson estava se sentindo fraco e desamparado. E a palavra que o encontrou foi a promessa de Deuteronômio 32, que descreve Deus cuidando do seu povo no deserto, como uma águia cuida dos seus filhotes. Essa imagem do cuidado soberano de Deus gerou nele uma fé e uma confiança espontâneas. Foi algo que ele recebeu. Deus agiu por ele. Em outro momento, ele estava refletindo sobre seu ministério e foi confrontado pelo mandamento de 1 Timóteo, que diz que o alvo de tudo é o amor que procede de um coração puro. Esse mandamento direcionou seus esforços, sua obediência intencional. Deus o guiou no que ele deveria fazer. Uma voz é mais sobre receber, a outra mais sobre agir. Concluindo esta parte, uma teologia de santificação que é robusta, que é bíblica, abraça essas 2 vozes. A voz das promessas do Evangelho, que nos sustentam, nos dão segurança e geram fé, e a voz dos mandamentos da lei, que nos guiam, nos dão direção e geram obediência. Às vezes, a mudança vem de um descanso na graça. Outras vezes, vem de um esforço intencional em obedecer. A gente precisa de ambas as vozes para uma jornada equilibrada e saudável. Até agora, a gente já viu que a santificação é uma jornada prática, pessoal e multifacetada. Mas como todas essas peças se encaixam na vida real? Nesta sessão, Paulison nos dá uma ferramenta fantástica. É um modelo integrado, um mapa com 5 fatores que nos ajuda a analisar e entender como a mudança espiritual realmente acontece. É importante frisar, não é uma fórmula mágica, mas sim uma ferramenta de diagnóstico, para a gente entender o que Deus está fazendo. Vamos pensar na mudança como a construção de uma casa. O primeiro fator, e o mais importante, é Deus. Ele é o alicerce invisível, a causa primária que opera em nós tanto querer quanto realizar. Sem ele, nada acontece. O segundo fator é a palavra. A palavra de Deus é a planta, a estrutura da casa, a verdade que nos reorienta e nos dá forma. O terceiro fator são as pessoas sábias.
Elas são a comunidade, os conselheiros, os amigos que nos encorajam e nos ajudam a aplicar a palavra. O quarto fator são as circunstâncias, especialmente o sofrimento e as provações. Elas são o contexto, o clima que testa a estrutura da casa e revela onde precisamos de reparos, expondo nossa total necessidade de Deus. E, finalmente, em quinto lugar, está a nossa resposta. Nós não somos robôs, nós participamos ativamente no processo. A nossa resposta é nos voltarmos para Deus em fé, arrependimento e obediência. Resumindo, então, a santificação é sempre uma interação dinâmica e complexa desses 5 fatores. A ação soberana de Deus usa sua palavra, que muitas vezes é mediada pela comunidade e pelas provações da vida, para provocar em nós uma resposta de fé e obediência. Manter essa visão completa nos protege de respostas simplistas e nos dá um mapa riquíssimo para entender como Deus está trabalhando em nós e nos outros. Chegamos à nossa última sessão. E aqui a gente vai sair um pouco da teoria e mergulhar na prática. Vamos ver como esses 5 fatores operam em histórias reais, concretas, de gente de carne e osso. São pequenos trechos daqueles livros incontáveis que o apóstolo João mencionou lá no começo. Histórias que mostram a santificação em ação, com toda sua complexidade, sua bagunça e sua beleza. A primeira história é a da conversão do próprio Paulison. Por anos, ele, um ateu intelectual, debateu o cristianismo com um amigo chamado Bob. Um dia, esse amigo, uma pessoa sábia, o fator 3, olhou para ele e disse essa frase, com amor, mas com uma honestidade brutal. Naquele momento, em meio a uma profunda crise existencial, circunstâncias, fator 4, aquela palavra de verdade, fator 2, o atingiu como uma flecha. A resposta dele, fator 5, foi imediata. Ele perguntou: como eu me torno um cristão? O amigo compartilhou uma promessa de Ezequiel 36, ele clamou por misericórdia, e Deus, fator 1, a causa primária, em sua graça soberana, o alcançou e o transformou. Todos os 5 fatores estavam ali operando em perfeita harmonia. A segunda história mostra que a santificação nem sempre é um evento dramático. Muitas vezes é um processo longo e lento. Durante uma fase de muita ansiedade e medo, circunstâncias, Paulison foi ajudado por múltiplas vozes. Um pastor, pessoa sábia, lhe disse essa frase simples mas poderosa: graça significa coragem. Essa e outras passagens da palavra, como 1 Pedro 5, que nos manda lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, foram se tornando reais aos poucos. A resposta dele foi um aprendizado gradual. Aprender a identificar os gatilhos do medo, confessar os motivos errados por trás da ansiedade e ativamente entregar suas preocupações a Deus. Foi uma mudança lenta, uma longa temporada de aprendizado, onde todos os fatores interagiram pacientemente. Agora, vamos ver a história de Charles. Ele foi traído de forma dolorosa por um amigo dentro da igreja, circunstâncias, e a amargura estava o consumindo. No meio dessa dor, ele se apegou a uma palavra específica, Salmo 119:86. Todos os teus mandamentos são fiéis. Ele pensou: num mundo de gente infiel, eu vou me firmar na única coisa que é sempre fiel, Deus e a sua palavra. Essa verdade sobre a fidelidade de Deus o capacitou a ter a resposta de confessar sua própria amargura e dar os primeiros passos para perdoar. Tudo isso apoiado por amigos, pessoas sábias, que caminharam com ele. Novamente vemos a interação dos 5 fatores o guiando através da dor em direção à cura. A história de Charlotte é sobre uma luta de uma vida inteira contra a insegurança e o medo de pessoas, circunstâncias. A palavra que a libertou foi uma passagem de Isaías 51, que mostra uma atenção incrível. A imensidão de Deus como Criador dos céus e da terra e, ao mesmo tempo, a sua intimidade como Consolador do seu povo. A resposta de Charlotte foi abraçar essa complexidade. Ela percebeu que nem Deus nem ela precisavam ser arrumadinhos, preto no branco, e isso a libertou para ser autêntica, para viver sem máscaras. O fruto disso, apoiado pelo amor constante de sua mãe, pessoa sábia, foi uma transformação notável. E Paulison conclui sua obra com esta metáfora poderosa: toda a vida é uma jornada. A grande questão é: qual mapa estamos seguindo? De um lado, temos o Salmo 23, que descreve a jornada da fé. Ela começa com a confiança de que o Senhor é o meu pastor, passa pela segurança de que Ele está comigo no vale e termina na certeza de que habitarei na casa do Senhor para sempre. Mas há outro caminho, que Paulison chama de antissalmo. É a jornada da autossuficiência. Ela começa com a declaração: eu cuido de mim mesmo, leva à solidão: estou sozinho, ao medo: tenho medo do mal, e termina no desespero, onde a morte é o meu pastor. A santificação é, em essência, o processo de aprender a caminhar, dia após dia, tropeçando e levantando, no caminho do Salmo 23. E qual é o propósito final de toda essa jornada de transformação?
Não é apenas um eu melhorado, um eu mais santo para nossa própria satisfação. Esta citação do grande teólogo B.B. Warfield nos lembra que o objetivo da santificação nos leva para fora de nós mesmos. Assim como o amor sacrificial de Cristo o levou a se esvaziar pelo bem dos outros, nosso processo de santificação tem como alvo final nos tornar pessoas mais capazes de amar e servir. Deus nos transforma para que sejamos instrumentos da sua transformação no mundo, no meio das pessoas. E assim, a gente encerra esta nossa análise. A santificação, como vimos com Paulson, não é uma fórmula, mas uma história de amor sendo escrita por Deus em nossas vidas. É um processo dinâmico, pessoal, às vezes confuso, mas sempre guiado pela mão de um pastor fiel. A pergunta que fica, então, não é para o outro, mas para cada um de nós, é esta. No fim das contas, para onde a nossa jornada está nos levando? Para a casa do Pai, guiados pelo bom pastor? Ou para o vazio do antissalmo, guiados por nós mesmos? No fim, a santificação é aprender a responder a essa pergunta, não com nossas palavras, mas com a direção real das nossas vidas, um passo de cada vez, em direção ao lar.